Digplay! E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo, dessa vez desmentindo 5 mitos, 5 mentiras que criaram referente ao Nintendo Switch. Algumas delas eles pegam meio verdade, né? As pessoas pegam meio verdade para poder mistificar em cima daquilo e mostrar o Nintendo Switch como um grande vilão. E tem coisa que é mentira mesmo, vamos esclarecer um monte de coisa aqui nesse vídeo para você ficar ligado sobre tudo que acontece de verdade referente ao Nintendo Switch, que vamos combinar, é delicinha demais, né? Nintendo Switch é delícia. Deixar as claras tudo sobre o console que andam falando por aí que não é muito verdade. Bora começar então. Vamos começar pelo básico, que é uma coisa que falam da Nintendo há muito tempo e também falam referente ao Nintendo Switch. É que o console só tem jogo de criança. Aqui a gente tem que separar em algumas coisas. Temos que falar a diferença entre ter um jogo com visão cartunesca, de anime ou de desenho animado, com um jogo que é público-alvo criança. A Nintendo sim tem essa proposta family friendly, que é amigável para toda a família. Ela lança os seus produtos o máximo possível para que todos consigam aproveitar, desde a criancinha até o vovô e a vovó. Mas isso não quer dizer que são jogos especificamente apenas para essa faixa etária. E também não quer dizer que a Nintendo não tenha jogos mais maduros, voltados para o público mais velho. Por exemplo, nós temos os grandes sucessos do Nintendo Switch como Zelda Breath of the Wild, que é um jogo que tem uma aparência de anime, uma aparência cartunesca, a sua veia artística é toda baseada nisso, junto com pixel shader, e não necessariamente ele é um jogo para criança, ele é um jogo para todas as idades, até porque, dependendo da idade da criança, não vai conseguir jogar o jogo devido à sua complexidade de gameplay, ou até mesmo pela sua história ou narrativa, e tentar conseguir fazer coisas que não sabe. Tem muita criança que joga e não sabe nem ler, né? Então, assim, não é um jogo exclusivo para crianças, não é um jogo feito, moldado para crianças, é um jogo feito para todas as idades, numa aparência mais amigável, cartunesca. O mesmo eu posso falar de Super Mario Odyssey, que por mais que seja um jogo de Mario, Mario é muito figura ligada à criançada, a criançada gosta muito do bigodudo mais famoso aí do mundo dos games, não necessariamente é um jogo voltado apenas para criança. Mario sim é um jogo que atinge mais crianças do que jogos como Zelda Breath of the Wild, mas mesmo assim, ele tem uma complexidade no gameplay e consegue envolver jogadores de todas as idades. Um outro exemplo bom é Donkey Kong Country Tropical Freeze, que tinha para o Wii U e veio para o Nintendo Switch também. Ele é um jogo completamente desenhado, também cartunesco, com toda a família Kong, né? Nós temos o Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong, Cranky Kong, até o Funky Kong chegou agora na parada. E ele é um jogo completamente difícil, extremamente difícil, ainda mais nas fases bônus e secretas. Nossa senhora, o jogo é insano. E assim, a maioria das crianças mais novas não vão conseguir jogar. Olha, tem adulto que não consegue jogar. Eu lembro que na época que o jogo saiu pro Wii U, tinha review detonando o jogo porque o jogo era muito difícil. É, isso aconteceu. Então assim, não necessariamente por ser um jogo desenhado cartunesco, é voltado para o público infantil. A criança pode jogar, vai conseguir jogar? Vai, mas ela vai ter extrema dificuldade ali para poder conseguir prosseguir e terminar o jogo. Lógico que existem crianças que têm essa habilidade, mas assim, é só mais uma prova que um jogo cartunesco não quer dizer que é especificamente voltado para um público infantil. Fora que nós temos jogos maduros no console também, para um público mais velho. Recentemente acabou de ser anunciado o Bayonetta 3, que vai ser lançado dia 28 de outubro de 2022. Talvez já tenha lançado quando você está vendo esse vídeo, né? Que é um jogo completamente para maiores de 18 anos. Embora esse jogo tenha até trago um modo de censura para pessoas mais novas conseguirem jogar também e o jogo ficar um pouco mais suave, ele é um jogo indicado para maiores de 18 e é um jogo bancado pela Nintendo. O desenvolvimento é da Platinum, a franquia é da Sega, mas a Nintendo que paga todo o desenvolvimento, lançamento, marketing, tudo. Ela que fez questão de trazer esse jogo para o console dela. É um jogo completamente maduro. Metroid também é uma franquia da Nintendo que pega mais a galera jovem adulto, pela sua aparência mais sombria, mais séria, até mesmo a questão da jogabilidade. E os gráficos dos jogos, né, artisticamente, os jogos de Metroid não são cartunescos, não são voltados mais para veia de desenho ou anime. É sempre uma parada mais sci-fi, algo assim um pouco mais tecnológico, que geralmente remete mais a galera adolescente e adulto. Metroid Dread é um jogo exclusivo do Nintendo Switch, que tem esses moldes, embora ele seja plataforma 2D, não seja um jogo 3D que tenha mais envolvimento, ele é um jogo bem difícil
que também não tem características que você bate o olho e diz, ah, esse jogo aqui é pra criança. Alguns jogos exclusivos que a Nintendo tem também, como Shin Megami Tensei 5 da Atlus, ele é um jogo também numa pegada meio anime, mas você vê que é um anime um pouco mais maduro, até mesmo que mexe muito com a temática de destruição de mundos. Os personagens que você pega ali, eles são demônios, então assim, não é um jogo focado para criança, pelo contrário, ele tem uma temática muito mais adulta, muito mais madura. E temos jogos third party também a rodo, que não são jogos criados pela Nintendo, mas que estão disponíveis no Nintendo Switch. O recém-anunciado Nier Automata, ele de family friendly para criança, ele não tem nada, embora seja um jogo de meio hack slash ali, ele tem algumas pegadas e assim, visualmente, né, os personagens, que faz ele ser um jogo maior de 16 anos. Jogos que já saíram na plataforma, como The Witcher 3, que é um RPG ocidental bem maduro, que não tem nada ali tendenciado para um público infantil. Assim como Doom Eternal, que é o jogo mais recente da franquia, que também está disponível para ser jogado nativamente no Nintendo Switch. Mortal Kombat 11 também, né, nem precisa falar, porque é uma temática bem violenta, sanguinolenta, também é disponível para o console. Nós temos os jogos Diablo 2 Resurrected e Diablo 3 para o Nintendo Switch, que são também temáticas que mexem, né, com entidades do inferno, que eu acho que não é muito voltado para criança, embora eu jogasse quando eu era criança, né, no computador. Não é focado no público infantil. Life is Strange, que também é um jogo que tem uma temática bem madura na questão da narrativa da história dos personagens, enfim. Acho que eu já chovi bastante no molhado aqui, deu pra mostrar que embora o Nintendo Switch seja um console muito amigável devido às franquias da Nintendo para a criançada, por isso que a gente vê mais crianças com esse console do que os outros, não quer dizer que o console só tenha jogo de criança. Que a Nintendo só lance jogo para criança, beleza? Segundo tópico que é muito falado é que o Nintendo Switch só tem jogo caro, jogo acima de R$400, R$450, e que a Nintendo nunca faz promoção dos seus jogos. Aí a gente entra naquela questão de ser meia-verdade, né? Igual o primeiro tópico, e a pessoa pega a meia-verdade e tenta fazer uma verdade completa com isso aí. Vamos começar pela questão de promoção. Existe um problema, de fato, na plataforma Nintendo, na Nintendo em si, que ela dificilmente baixa os preços dos seus jogos permanentemente. Existe um programa chamado Nintendo Selects, que a Nintendo geralmente lança no fim da vida de cada console que ela tem, que ela pega alguns principais jogos e bota pela metade do preço. Isso aconteceu, por exemplo, com o 3DS, alguns Nintendo Selects, que de $40 ela passou para 20, e no Wii U, que é o último console da Nintendo antes do Nintendo Switch, que alguns Nintendo Selects de $60 foram para 30. Mas isso ainda não aconteceu com o Nintendo Switch, acredito eu, porque a Nintendo quer queimar lenha desse console, então ela não fez Nintendo Select de nenhum jogo. Então, de fato, a Nintendo demora para poder abaixar os preços dos seus jogos comparado com as outras marcas, Sony e Microsoft, que daqui a 2, 3 meses, ou até mesmo third party, Capcom, Activision, Blizzard, Ubisoft, eles baixam o preço dos seus jogos bem rapidamente. A Nintendo não faz isso. De fato, um Zelda Breath of the Wild hoje, por exemplo, se for agora na Nintendo eShop, ele vai estar custando $60 ou R$300 se for aqui na eShop brasileira. Isso, de fato, é uma verdade. Porém, a Nintendo faz sim promoções sazonais, geralmente em épocas comemorativas. Quando tem, por exemplo, final de ano, início de ano, desconto de verão, The Game Awards, que é um evento bem grande de videogame. Então a Nintendo lança alguns jogos dela em promoção em datas comemorativas. Recentemente teve promoção de Donkey Kong Country Tropical Freeze, The Legend of Zelda Link's Awakening, Super Mario Maker 2, enfim. Teve vários jogos da Nintendo em 30% de desconto. É o máximo que a Nintendo faz, mas ela faz 30% de desconto. Então se você quiser comprar jogos da Nintendo em promoção, existe. Só que você tem que aproveitar aquele momento, aquela faixa, aquele intervalo que a Nintendo disponibiliza os jogos delas em promoção. E referente a R$400, R$450, é quando a galera tenta colocar todos os jogos do Nintendo Switch dentro do mesmo pacotinho de mídia física. Por quê? A Nintendo não vende as mídias físicas oficiais dela aqui no Brasil. Todas as mídias físicas que você vê em território nacional são vendidos por importadoras, que trazem esse jogo ou dos Estados Unidos, ou da Europa, o Paraguai, não importa. São lojas especializadas que importam esse jogo e vendem para você. Então todo esse processo de dólar alto que a gente está agora, que essas empresas, essas lojas têm para poder importar o jogo, translado, fornecedor, etc., encarecem os jogos. Então um jogo que sai por R$300 na eShop via digital, você vai encontrar ele físico por 350, 380 ou R$400 por esses motivos. E não porque a Nintendo cobra mais caro para você, é porque ela não vende oficialmente os jogos dela físico aqui no Brasil. Então o preço fica na mão do mercado cinza, que é o mercado que faz a importação
não oficial. E mesmo assim você consegue comprar esses jogos físicos às vezes mais baratos em algumas importadoras que fazem promoção, ou um Shopee da vida, por exemplo. Vira e mexe a galera tá comprando jogos por 200, 250 reais, jogos que já saíram há algum tempo, acham uma promoção no Shopee, também é importado, né? Mas geralmente a galera não paga imposto porque é um produto pequeno, então a galera dá um jeito para comprar mídia física aqui no Brasil, abaixo de 400 reais, como muita gente fala erroneamente por aí. Sem contar que de forma digital, você também consegue comprar mais barato até jogo lançamento. Porque a Nintendo aqui no Brasil, ela tem parceria com a Nuvem, que é uma loja brasileira de venda de jogos. Vende jogos de PC, vende gift cards de PlayStation, Xbox e tem uma parceria oficial com a Nintendo no Brasil para vender os jogos da Nintendo, especificamente, e também Shop Cards. São gift cards para você colocar 50, 100, 150, 250, 300 reais na sua eShop, fazer uma recarga na sua eShop. E a Nuvem constantemente está lançando cupons de desconto. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, tem um cupom especial meu, né, que teve um anúncio de Bayonetta 3, então tem um cupom DIGNETA, D-I-G-N-E-T-T-A, onde você consegue 20 reais de desconto em compras de jogos Nintendo ou produtos Nintendo no site da Nuvem, de 250 reais para cima. Então, se você quiser comprar um jogo de 250 reais, agora ele vai custar 230 se você usar esse cupom. Se você quiser comprar o eShop Card 250 ou 300, ele vai custar 230 ou 270 usando esse cupom. E geralmente, quando tem lançamentos de jogos da Nintendo, a Nuvem vai lá e faz uma promoção também com cupom de 20 ou 30 reais. Então, comprar de meio digital, aqui no Brasil, nós temos a Nuvem que está sempre lançando cupom de desconto e você praticamente nunca compra um lançamento da Nintendo de forma digital pelo preço cheio que é 300 reais. Sempre compra mais baixo usando a Nuvem como parceira. Vou deixar o link da Nuvem aqui na descrição, que eles são parceiros aqui também do canal DigPlay. Então, se for querer comprar lá, usa o link da descrição e ó, quando eu tô gravando esse vídeo, o cupom DIGNETA tá ativo. Mas aí tem limite, então se você tá vendo esse vídeo assim que saiu, você se deu bem. Se não, fica ligado aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, vê os vídeos mais recentes para ver se tem algum outro cupom ativo, beleza? Continuando nessa seara de valor, tem uma mistificação referente ao online da Nintendo também. Muita gente fala que o online da Nintendo ele é caro e não funciona. Bom, mais uma vez, meias verdades. Bom, vou falar aqui em resumo como funciona o Nintendo Switch Online, Expansion Pack, o online da Nintendo e tal, mas se você quiser mais detalhes, eu vou deixar aqui nos cards, eu nunca sei qual canto, meu vídeo específico falando de Nintendo Switch Online, tá? Então lá tem todas as informações para você ficar antenadaço sobre esse assunto. Referente ao Switch Online, ele é caro? Depende. Depende do que você quer dele, depende de como você vai pagar ele. Como assim? Bom, os pacotes básicos do Nintendo Switch Online te dá a possibilidade de jogar online, de guardar seus saves na nuvem, coletânea de jogos clássicos do Nintendinho e de Super Nintendo, alguns jogos gratuitos como Tetris 99, Pac-Man 99, e também te dá a possibilidade de testar jogos completos durante uma semana. Normalmente a Nintendo mensalmente lança um jogo. Nesse momento agora o que tá é o MLB 2022, que é um jogo de basquete, ou seja, a Nintendo disponibiliza o jogo completo para você jogar durante uma semana. Então você pode jogar, zerar e acabou durante aquela semana, se deu bem. Ou se você não tiver tempo, você vai poder pelo menos experimentar o jogo completo, é o jogo todo, tá, galera? Não é uma demo, não é um gratuito para testar só os primeiros capítulos, não, é o jogo completo. É isso que a Nintendo tem basicamente de benefício para o pacote básico. Esse pacote básico custa R$100 anuais, que é muito abaixo dos preços da concorrência, mas em contrapartida, os benefícios que o online te dá é muito abaixo também da concorrência. Ou se você assinar o plano família, que você pode dividir até com 8 pessoas, dá muito mais barato, porque o plano família ele custa R$175 o básico, e dividindo por 8, você vai pagar R$21,80 por ano. Então assim, quem faz esse esquema de divisão de plano familiar do Switch Online paga menos de R$22 por ano. É muito barato e vale muito a pena. Até nesse modo individual vale a pena para você ter o backup dos saves, jogar online, né? Porque por ano, se você dividir aí R$100 por 12 meses, vai dar menos de R$10 por mês, então é bem baratinho, vale a pena. Agora a Nintendo lançou algo chamado Expansion Pack, onde ela adiciona 2 novos consoles nas suas coletâneas de jogos retrô, que é o Nintendo 64 e o Mega Drive. Adiciona também a possibilidade de você jogar algumas DLCs gratuitas, como DLC de Animal Crossing New Horizons e também de Mario Kart 8 Deluxe. Aí a assinatura do Switch Online básico mais o pacote de expansão realmente é muito caro pro assinante individual. Ele sai a R$ 262,99, que é basicamente o preço da concorrência PlayStation e Xbox, só que na concorrência tem muito mais vantagens. Você tem jogos completos mensais, você tem um catálogo, no caso da Microsoft, de Game Pass, que você vai poder jogar vários jogos gratuitos, xCloud para poder jogar na nuvem. Então assim, realmente você botar do lado pacote Nintendo, Expansion Pack individual,
com o que a Sony dá, as Collection dela e a Microsoft dá no Game Pass dela xCloud, realmente é muito caro, não vale a pena. Agora, se você partir para o plano família novamente, esse plano familiar do Switch Online com o Expansion Pack custa R$ 421, é bem pesado, mas lembrando, você vai dividir com 8 pessoas, até 8 pessoas, aí sai por volta de R$ 52 para cada um anual, então também vale muito a pena. Então é aquilo, o Switch Online ele é caro se você pagar sozinho o Expansion Pack. Se você pagar o pacote básico sozinho, ele é um preço ok anual. E se você conseguir pagar, dividido até 8 pessoas, até mesmo o Expansion Pack, ele vale super a pena. Agora, referente ao online da Nintendo funcionar ou não, não funciona, é muito ruim. Mais ou menos, tá? Mais ou menos, porque tem vários jogos da Nintendo que funcionam muito bem no online. Mario Kart 8 Deluxe é um exemplo desse, Splatoon 2 também, e o mais recente, Nintendo Switch Sports, ele funciona que é uma beleza, delícia. Mas vale ressaltar que a Nintendo realmente tem algumas práticas que não são muito legais. Em alguns jogos dela, ela coloca conexão P2P. O que é P2P? É ponto a ponto. Quando, por exemplo, você vai jogar um Smash Bros., em vez de você criar uma sala e essa sala ser criada num servidor, a Nintendo utiliza a pessoa que criou a sala como servidor. Ou seja, se eu for criar uma sala para alguns amigos meus entrarem, o servidor sou eu. E cada um se conecta individualmente a mim. E o que isso acontece? Acontece que se eu tiver com uma internet ruim, ou qualquer um que estiver conectando a mim tiver com uma internet ruim, a partida vai ficar toda lagada. Isso acontece com Smash Bros. Isso acontece também, por exemplo, com Mario Strikers Battle League, que é um jogo recente. Então assim, existem jogos da Nintendo que vai depender completamente da conexão dos jogadores para ficar bom online. E existem jogos que ela utiliza método de servidor, que o online ele funciona bem de qualquer forma, como Mario Kart 8 Deluxe e o Splatoon 2. E a Nintendo continua investindo em muitos jogos online, tanto que ela lançou o Switch Sports, o Mario Strikers Battle League e agora vai lançar o Splatoon 3. Então, o online da Nintendo, ele não é o melhor dos mundos, mas também não é um caos que você nunca vai conseguir jogar online, não. Porque o que a galera fala na internet parece que você comprou um jogo pra jogar online e acabou. Você nunca mais vai conseguir jogar num console Nintendo. Não é assim que funciona. Bora desmistificar mais um mito aqui nesse vídeo, falando que Nintendo Switch não tem jogos em português. É aquela história da meia-verdade que a galera tenta transformar numa verdade por completo, né? Por que o pessoal fala isso? Porque a Nintendo realmente não tem muitos jogos em português. Alguns jogos dela estão em português de Portugal, como Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D World plus Bowser Fury, New Super Mario Bros. U, mas português de Portugal você vai conseguir jogar de boa, né? Mas a grande parte dos jogos da Nintendo realmente não está em português. Smash Bros., The Legend of Zelda, Breath of the Wild ou Link's Awakening, qualquer Zelda que esteja no console, Xenoblade, qualquer um desses, você realmente não vai estar em português. Mas a Nintendo está começando a andar com isso aqui no nosso território nacional, no Brasil. Mario Party Superstars foi o primeiro jogo da Nintendo traduzido completamente em português do Brasil pra gente no Nintendo Switch. Então você vai conseguir ver dublagens, narrações e todas as descrições dos minigames, por exemplo, completamente em português. E é um jogo delícia demais, gostoso demais, eu recomendo. Assim como, por exemplo, Nintendo Switch Sports e Mario Strikers Battle League também estão completamente em português, tá? Então, a Nintendo está começando a andar nisso aqui no território nacional. Porém, não é só de jogos exclusivos que o Switch é feito. O Switch tem muito jogo third party de terceiras que tá em português no console. Como, por exemplo, vários jogos da Ubisoft estão em português. Immortal Phoenix Rising, Assassin's Creed Rebel Collection, o Mario Rabbids Sparks of Hope, que é um jogo do Mario em parceria da Nintendo com a Ubisoft, onde tem o Mario e os Rabbids junto, vai vir em português. Dying Light está em português, Lego Star Wars Skywalker Saga também está em português no Nintendo Switch, jogos indies como Celeste está em português, Unsighted também, então tem muito jogo em português no Nintendo Switch, tá? Quem fala que os jogos do Switch não estão em português é mentira, não é verdade, tá? Você vai conseguir jogar a maioria dos jogos que tem no Nintendo Switch em português, porém, a maioria dos jogos da Nintendo no Nintendo Switch não está em português, isso é uma verdade. Deixar as coisas claras aqui referente a isso, a gente fica na torcida que daqui pra frente a maioria dos jogos da Nintendo que saiam vem em português. E pra fechar esse vídeo aqui, desmistificando coisas que o pessoal fala por aí, o pessoal fala que o Switch é um console muito fraco, porque de fato ele é um console inferior de hardware referente ao PS4 e Xbox One, que eram os consoles vigentes quando ele saiu em 2017, e também ao PS5 e Xbox Series S ou X, que são os novos consoles da nova geração que saíram no meio da vida do Nintendo Switch. Sim, essa é uma verdade, o Switch é mais fraco do que esses consoles. Mas muita gente por aí fala que Nintendo Switch é mais fraco do que o PS3. Isso é uma mentira deslavada. Começando por uma coisa básica, né? O PS3 saiu em
2008, se eu não me engano, 2007, não lembro agora de cabeça aqui. Uma tecnologia muito mais datada que o do Nintendo Switch, que saiu em 2017, usando tecnologia de 2016. Nós estamos falando de arquiteturas completamente diferentes, tecnologias completamente diferentes, onde o Nintendo Switch está as tecnologias mais novas e mais avançadas. Um exemplo, o PS3 usa a memória DDR3 em sua velocidade. O Switch usa a memória DDR4, que é uma memória mais atualizada. O Nintendo Switch usa processadores ARMS, na mesma arquitetura de celular, que você consegue ter processamentos e comandos ali mais atuais do que o processador do PS3, que embora seja muito bom, muito robusto e muito potente, ele é velho. Então nem todas as rotinas e funções ali estão atualizadas nos tempos atuais, como o do Nintendo Switch. Várias outras coisas, como por exemplo, o PS3 tem 256 de memória RAM, o Nintendo Switch tem 4 GB de memória RAM. A memória do Switch trafega mais rápido do que a do PS3. Pra quem gosta de teraflop, o Switch não tem teraflop não, tá? Ele trabalha na base dos gigaflops. O Switch tem basicamente em torno de 400 gigaflops, que é quase meio teraflop. Isso no modo dock, tá? O PS3, se fosse fazer a mesma conta ali, meio na matemática de bar, ele teria basicamente a metade, 200 gigaflops. Então assim, o Switch, ele é mais potente do que o PS3, do que o 360 da 7ª geração, é uma coisa um pouco óbvia. Por mais que ele seja um portátil, ele é um portátil bem robusto, por ser um portátil. Então ele teria capacidade de rodar todos os jogos que o PS3 360 tem. Só não roda porque o PS3 360 são arquiteturas completamente diferentes, codificações completamente diferentes. Então o trabalho de adaptar o motor gráfico e o jogo para o Nintendo Switch seria um trabalho talvez um pouco mais dificultoso. Então por isso que tem jogos, por exemplo, como GTA V, que rodam no PS3, que a galera não pega o jogo do PS3 direto e coloca no Nintendo Switch, não é porque não aguenta. É porque o trabalho que teria para fazer, para desenvolver, seria quase que recodificar o jogo inteiro. Então a galera não faz. Tanto que tem vários jogos de PS4, Xbox One ou PS5 e Xbox Series X e S que estão saindo também para o Nintendo Switch ou foram prometidos para sair para o Nintendo Switch. Um dos exemplos é Sonic Frontiers, que já foi mostrado tantas versões dos novos consoles quanto o Nintendo Switch está programado para sair no ano que vem para todos os consoles, incluindo o Nintendo Switch. Então assim, se o Switch fosse o console mais fraco do que o PS3 e não rodasse jogos de PS3 por causa disso, ele não receberia jogos que está saindo na nova geração, por exemplo. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo aqui desmentindo, desmistificando 5 mitos que contam aí referente ao Nintendo Switch. Espero que vocês tenham gostado. Bom, eu tenho um canal de Nintendo Switch, né? Eu amo de paixão. Eu tenho os 3 modelos de Nintendo Switch, que é o V1, o V2 aqui especial do Mario. Eu amo esse console, eu acho ele lindo demais. E tem também o Nintendo Switch OLED. Então se você tiver alguma dúvida referente Switch V1, Switch V2, comparação entre eles, se o Switch OLED vale a pena ou não, tudo isso tem aqui no canal, tá? O canal dedicado a Nintendo e Nintendo Switch, que eu amo de paixão esses consoles aí. Gostou do vídeo? Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com a galera pra todo mundo saber desses mitos que contam por aí sobre o Nintendo Switch, que não é bem assim não, tá bom? Me segue nas outras redes sociais, @canal de gameplay no Instagram e no Twitter. No TikTok e na Twitch é apenas Gigplay, beleza? Espero vocês lá nas outras redes também, porque lá eu posto conteúdos diferenciados aqui do canal. Para você apoiar o canal e ajudar, tem links da Amazon aqui na descrição. Você quer comprar seu Nintendo Switch V2 ou OLED, Pro Controller, Joy-Con? Tem vários links da Amazon aqui, compra por esses links, normalmente é o lugar mais barato, facilidade de pagamento, 10 vezes sem juros. E se você quiser comprar outra coisa nada a ver com o que está aqui na descrição, usa o link também. Se está precisando de alguma coisa da Amazon, que você viu que está mais barato lá ou só tem lá, só clicar no link aqui do vídeo da descrição, acessar no browser do seu celular, no aplicativo do seu celular ou no navegador do seu computador. Só de abrir a Amazon pelo meu link, comprar qualquer coisa, você ajuda o canal. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!